Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós iremos terminar o assunto direitos reais sobre coisa alheia. Ficou faltando a gente conversar a respeito dos institutos do uso, habitação, as concessões especiais, o direito de laje e o direito real do promitente comprador. Então hoje nós iremos conversar a respeito disso. Bom, na última aula a gente falou a respeito do usufruto. O usufruto, então, foi aquele desmembramento dos poderes do proprietário entre o chamado usufrutuário e o no proprietário. O uso, ele é mais restrito ainda do que o usufruto, porque no usufruto, esse terceiro, ele vai ter direito de usar e fruir. Aqui no uso, esse terceiro vai ter apenas o direito de usar. Ok? Uma das características importantes do uso é que se trata de um direito de índole personalíssima, né? Então, um favor apenas daquela pessoa, e ele pode ser constituído tanto de forma gratuita como de forma onerosa. O que a gente precisa tomar cuidado, né? E aqui de novo vou me repetir, que o uso, para ser caracterizado como direito real, vai necessitar do registro. Ok? Então é necessitado o registro. A gente tem que tomar cuidado que, apesar do uso em regra ser apenas de usar, o código permite a fruição, ou seja, né, a colheita dos frutos, para atender às necessidades básicas da família do usuário. Ok? Então a fruição ela é possível, né, aí, mas apenas para atender às necessidades básicas. Então, por exemplo, se a gente tem uma plantação nesse terreno que está esse uso em favor de uma determinada pessoa, essa pessoa poderia colher os frutos apenas na quantidade em que for para a subsistência de sua família, jamais em quantidade tal para realizar a venda, por exemplo, ok? Outro detalhe em relação ao uso é que serão utilizadas subsidiariamente as regras do usufruto naquilo que não tiver determinado pelo código. Bom, o próximo direito real sobre coisa alheia, né, é o direito real de habitação, que ainda é mais estrito, mais específico que o uso. Então, se o uso passa o direito de usar para um terceiro, aqui na habitação é um uso específico, porque é o uso apenas para fins de moradia, ok? Detalhe que esse direito real de habitação ele é feito em regra de forma convencional, mas nós temos o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, que é de modo direto da lei, por isso a gente poderia falar aqui de um direito real de habitação legal. Bom, aquele direito real de habitação convencional apresenta a necessidade de registro, né? E como a gente conversou aqui, aquele que for habitar só poderá utilizar o imóvel para fins de moradia sua e de sua família, não podendo alugá-lo, né? O que é diferente, por exemplo, lá no usufruto, que há essa possibilidade de que o usufrutuário não use o bem diretamente, mas alugue a terceiro e colha esses frutos, então, que são os aluguéis. Bom, além disso, o direito real de habitação tem caráter personalíssimo e é gratuito. E aí a gente precisa conversar, ainda em direito real de habitação, sobre o direito real de habitação decorrente da lei para o cônjuge sobrevivente. Esse, como decorre direto da lei, não necessita de registro. E a ideia desse direito real de habitação do cônjuge sobrevivente é garantir que aquele cônjuge tenha direito a uma moradia de forma vitalícia, né? Então vamos dar uma lida no artigo 1831, olha só. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Alguns detalhes que a gente tem que ver aqui é que, apesar do código falar apenas em cônjuge, o entendimento é que se aplica também esse artigo 1831 para o companheiro. Então, aqueles que estão em união estável também terão esse direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. Outro detalhe, né, que a nova formação de família ou o novo casamento desse cônjuge não vai fazer com que se extingua esse direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, que a característica dele é
vitaliciedade e ele apenas perde esse direito a partir do momento que ele não tem mais a necessidade dele. O que eu quero dizer com isso? Então vamos supor que uma determinada senhora, ela perdeu o marido e tinham apenas em conjunto uma casa. E essa casa foi inventário e em tese seria dividida entre elas e ela e os filhos. Ok, essa senhora então sai da casa voluntariamente e passa a viver em um outro imóvel pagando aluguel. Bom, a partir daí ela perde o direito real de habitação dela, porque por vontade própria ela saiu do imóvel, ok? Beleza, vamos para frente. E aí nós temos as concessões. Tanto a concessão de uso especial para fins de moradia, como a concessão de direito real de uso, são institutos que estão mais alinhados ao direito público. Por que eu estou dizendo isso? Porque são formas que o legislador encontrou de regulamentar situações em que eu tenho determinadas ocupações de bens públicos, que, como a gente viu, não pode ter uso capião. Então, foi resolvido por meio dessas concessões, né? De alguns requisitos para essas concessões. E aí, nós temos ainda, como um direito real sobre coisa alheia, o chamado direito real de laje. Bom, a doutrina questiona muito em relação ao direito real de laje, porque ele é muito parecido, ou poderia ao menos ser resolvido, pela aplicação das regras da superfície. Porque qual é a ideia do direito real de laje? É a gente estabelecer uma propriedade diferente daquela da construção base e a propriedade da laje. E isso está no artigo 1510A. Vamos dar uma lida no caput, olha só. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originariamente construída sobre o solo. Tudo bem? Então a gente tem aqui uma pessoa vai ser dono da construção base, outra pessoa vai ser dona da titular, né, do direito real de laje. Tudo bem? E aí a gente vai ter uma tributação diferenciada para ambos os proprietários. Vamos ter também a caracterização de uma matrícula diferenciada para ambos. Enfim, né? Além disso, nós temos também o direito de preferência. Então, se o dono da laje quiser vender a parte da laje, ele tem que primeiro oferecer ao dono da construção base. E ainda, o direito brasileiro permite o que é chamado de laje sucessiva. Então, eu posso ter o dono da construção base, o dono da laje e o dono da laje, ok? Então, é possível isso e a gente tem previsão legal para tanto. E aí, para a gente terminar, nós precisamos conversar a respeito do direito real do promitente comprador, que é talvez o direito real com menos características de direito real. E por que eu digo isso, né? Porque, na verdade, nada mais é do que um contrato. Então, eu pego um contrato de promessa de compra e venda e dou efeitos reais para ele. A gente já conversou sobre isso quando a gente falou de obrigações com eficácia real. E por que esse direito do promitente comprador não é uma obrigação com eficácia real e o direito do locatário, né, de registrar o contrato de locação e ele passar a ser erga omnes, é um direito, uma obrigação com eficácia real? Por que tem essa diferenciação? Pessoal, simplesmente porque o direito real do promitente comprador está previsto no rol taxativo de direitos reais, enquanto aquela obrigação do locatário não está, tá bem? Então as características são muito parecidas, no entanto, esse direito real do promitente comprador está especificamente no rol taxativo dos direitos reais do Código Civil. E aí, o que a gente tem, né? O que a doutrina vai falar a respeito dele? Bom, primeiro a doutrina vai dizer que ele é sui generis e que ele trata de um direito real de aquisição, né? Então a gente não tem uma classificação muito certa. Alguns doutrinadores vão falar que é um direito real sobre coisa alheia, mas ele tem características muito diferentes do direito real sobre coisa alheia. Bom, o que é necessário para que haja então essa eficácia erga omnes dessa promessa de compra e venda? Bom, primeiro é que haja uma cláusula de não arrependimento.
Então vai ter que estar nessa promessa de compra e venda a impossibilidade de se arrepender e que haja então o registro também desse contrato. A partir daí, esse contrato de promessa de compra e venda passa a ser um direito real. Tudo bem? Então, por hoje, pessoal, era isso que eu gostaria de conversar com vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço!